Meus queridos, Pai do Senhor Jesus, essa tarde quero ler um versículo da Palavra de Deus, trazer aqui uma palavra aqui que está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo número 17. Estaremos fazendo um comentário sobre a Palavra de Deus. Vou ler o versículo e depois estaremos falando sobre o comentário que nós iremos comentar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bem, o assunto que a Bíblia nos revela nessa tarde é sobre o novo homem criado por Deus. Eu já tenho um vídeo que está nesse canal, e eu já tenho um vídeo que fala sobre criado à imagem de Deus. Só que aqui agora nós vamos falar sobre o novo homem criado por Deus. Então, durante o comentário nós estaremos falando sobre o assunto. Então, é diferente um pouco do criado à imagem de Deus, ela está numa condicional. E agora, o novo homem criado por Deus, nós vamos falar o comentário, então ele é um tanto diferente, porém é semelhante, com a diferença que lá foi a criação e aqui vai falar de um novo, ou que seja uma nova criação em Cristo, o homem passando pelo processo chamado processo espiritual. Muito bem, então esse é o versículo que eu tomei por base, 5 e 17 de 2 Coríntios. Então é o novo homem criado por Deus. Estarei entrando na conclusão. Eu preciso falar um pouco bem rápido aqui, por causa que eu quero falar fazer uma vez só. Não quero dividir aqui, quero falar de uma vez só. Então vamos começar o comentário. Veja bem que a palavra de Deus vai nos revelar nessa tarde sobre este assunto. Nesse texto sagrado, Paulo, um novo homem, veja isso, que foi transformado por Deus, afirma assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, nesta nova aliança, o novo homem, criado por Deus através de Cristo, veja aí o segredo. O homem que nasceu de novo é uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus não lançará mais em rosto o que ele fez ou deixou de fazer. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pois bem, aqui está a minha introdução, que estarei comentando sobre o assunto que é criado o novo homem por Deus. A Bíblia está falando para nós o seguinte, que aqui a nova criação, o novo homem criado por Deus, está falando de uma forma do resgate de Cristo para a vida do homem. Então, aqui a Bíblia está falando porque Deus, ele não lançará em rosto aquilo que nós era antes. Por isso a Bíblia está falando que o passado ficou para trás e o presente ele nos levará a um futuro melhor. Ou seja, está falando a Bíblia que as coisas velhas, elas deixou de existir, ficou para trás, terminou para lá, e daqui em diante é uma nova vida. Isso está falando quando o homem ouve o Evangelho, aceita o Evangelho e passa a viver o Evangelho. Isso é o que está falando a Bíblia, que o novo homem criado por Deus em Cristo, ou seja, Cristo, ele é aquele que ressuscita o velho homem para um novo homem, quando o homem vem para Jesus. Quando o homem vem para Jesus, então a Bíblia está nos revelando que ele passa a ser de um homem velho, ele passa a ser um homem novo. Ou seja, as coisas que nós outrora praticávamos antes, melhor dizendo, não é para nós viver mais isso. Aquela velha vida ficou para trás, e agora em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Que significa que agora nós somos um novo homem levantado, restaurado, ressuscitado por Jesus através da sua graça e misericórdia.
Pois bem, então é a nossa tradução. Exemplos de pessoas transformadas, tá vendo aí? Em uma nova criatura. Pois bem, aqui é o que a Bíblia está nos trazendo uma palavra quando se trata de um novo homem criado por Deus, que seja que ele foi restaurado, a velha vida que ele vivia, agora ela está sendo restaurada em Cristo. Porque a Bíblia nos diz que por causa do pecado do primeiro homem, lá de trás, você sabe quem é? A Bíblia diz que todo homem ao nascer, nasce no pecado. Ele já nasce com a sua mente pecaminosa. Só que a mente dessa pessoa que nasce, ela vai desenvolver através dos dias. O dia vai passando, ele vai se crescendo e a sua mente vai desenvolvendo. O seu psique vai desenvolvendo e ele passa a voltar àquela vida velha. Ou seja, ele vai ser uma pessoa que vai desenvolver para o pecado. Porque ele já nasce com a mente pecaminosa, porém como ele é inocente, uma criança não sabe ainda o que ele existe, vai depois que ele vai aprender que ele existe, que ele começa a falar papai e mamãe, daí por diante, então vai desenvolver a sua mente pecaminosa e o homem vai crescer pecando. Então é necessário que ele venha para Cristo para ser restaurado, então é que passa a ser nova criatura, criado em Cristo agora, porque ele foi restaurado por Jesus. Então vejamos o que vai acontecer aqui. Em Marcos capítulo 15, o versículo, melhor dizendo, em Marcos capítulo 5, o versículo 15, o endemoniado gadareno foi transformado um novo homem após ter encontrado com Cristo. Veja bem, a transformação do velho homem em um novo homem causou grande admiração nas pessoas que eu conhecia. Como também ainda hoje a transformação de muitas pessoas em novas criaturas através do Evangelho de Cristo tem causado admiração em outras pessoas. Veja bem o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre o homem endemoniado, aquele gadareno que era possuído por legião de demônios. Então ele vivia nu, diz a Bíblia, e ele era um homem violento, literalmente. Porque o demônio, ele deixa a pessoa violenta. E que aconteceu com ele? Então a Bíblia diz que ele vivia no sepulcro e ele se feria a si próprio, porque ele era um homem violento e no seu corpo dele havia uma legião de demônio. Bem, todo mundo sabe disso. Mas então a Bíblia está falando o seguinte, que quando ele encontrou com Jesus, aqui o nosso tema é o novo homem criado por Deus em Cristo. Ou seja, quando o gadareno ele encontrou com Jesus, o que aconteceu? Diz a Bíblia que Jesus libertou o homem, expulsando dele todos os demônios, toda a legião de demônios. Lembra que a Bíblia fala que quando Jesus perguntou, ele disse que o nome dele era Legião, porque era muito, a palavra legião significa muitos, então seria muitos demônios num homem só. Por isso que ele era violento, se feria e vivia nu no sepulcro. Então, quando Jesus ele encontra com Jesus, o que acontece? Jesus libertou ele, e quando o povo viu aquele homem liberto, vestido agora, a Bíblia fala que ele era nu, agora ele está vestido agora, diante de Jesus, aos pés de Jesus, vestido com um comportamento literalmente diferente. Então, a Bíblia diz que o povo admiraram daquilo, porque ele era um homem violento, endemoniado, ferido e nu. Então, quando chegaram lá, que viu ele aos pés de Jesus, liberto, vestido, transformado, mudado, eles admiraram, porque ele havia ressuscitado aquela vida velha endemoniada, aquela vida velha de ferido, de nu, havia ficado para trás, e ele agora estava com a sua mente perfeita, um homem perfeito, vestido, liberto, transformado já por Cristo. Então é a nova oportunidade que Deus dá para o homem, ou seja, o novo homem criado por Deus em Cristo, que significa que Cristo é quem traz ao homem a libertação. Então o gadareno ele foi liberto porque ele era possesso de uma legião de demônio. Então ele se transformou um novo homem em Cristo. E a Bíblia diz que até nos nossos dias, como nós vemos o que acontece, aqui no nosso comentário está comentando sobre que ainda acontece hoje, ainda que é difícil acontecer no nosso tempo, porque nós estamos vivendo uns tempos realmente
decepcionante, digamos assim. Não vou entrar em detalhes sobre o assunto, mas é isso mesmo. Eu creio que você vai entender. Mas decepcionantes, porque está difícil de nós ver alguém ser se transformado, como aconteceu com o Gadareno e com outras pessoas que nós vamos comentar aqui agora, entendeu? Então isso acontece quando a pessoa ele vem para Jesus, se entrega e ele larga a vida velha e passa a viver uma vida nova. Então é o novo homem criado por Deus em Cristo, que significa que em Cristo nós passamos a viver uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Isso que significa o novo homem criado por Deus em Cristo Jesus. Sei? Muito bem. Vejamos o que a Bíblia continua dizendo. Em Lucas capítulo de número 8, versículo de 1 a 3, a Bíblia revela várias mulheres transformadas em uma nova criatura. Dentre elas, Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios. Bem, a Bíblia está falando sobre libertação, transformação de vida. O que a palavra de Deus está falando para nós aqui. Então, a palavra de Deus, ela é real, verdadeira, e é o nosso comentário. Lucas, capítulo 8, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, estava a cidade em cidade e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Está falando sobre Jesus aqui. E alguma mulher que havia sido curada de espírito maligno e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o servia com os seus bens. Pois bem, aqui está a Bíblia mostrando que Maria Madalena, ela foi liberta por que estava no seu corpo 7 demônios. Então ela também era uma pessoa demoniada, e como o Gadareno era demoniado, essa aqui também era demoniada e outras também eram, e a palavra de Deus está mostrando para nós aqui que Jesus, ele estava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, ou seja, pregando, e quando Jesus pregava, então veio essas pessoas para Jesus, e Maria Madalena foi uma das mulheres que foi liberta do espírito maligno que tinha no seu corpo, 7 demônios, também as outras mulheres que aqui está. Pois bem, então aqui agora está vendo que, inclusive a Bíblia comenta sobre Maria Madalena. E a Bíblia fala aqui para nós que não só Maria Madalena, não só o Gadareno, mas também as outras mulheres que foram curadas e elas foram libertas de enfermidade e elas serviam a Jesus com aquilo que elas tinham. Bem, então nós vemos que a palavra de Deus continua falando sobre libertação. O homem precisa ser liberto. A mulher precisa ser liberta. Aquilo que eu tinha comentado um pouco atrás, falando sobre que a pessoa ela já nasce com a mente pecaminosa, porém ela vai desenvolver isso quando ela começa a crescer. A partir do momento que a criança vai se desenvolvendo, a sua mente ela vai desenvolvendo junto, e aí é onde o pecado, que já nasce que a pessoa já nasce com o pecado, então aí o pecado vai desenvolver na vida dela. É isso que a Bíblia fala. Então, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, certo? Então é o que a Bíblia fala. Pois bem, então aqui agora nós vemos também a palavra de Deus falando sobre pessoas que foram libertas. Algumas mulheres que foram libertas, algumas enfermidades, certo? Dentro dela Maria Madalena, qual foi liberta por Jesus, que a vida de Maria Madalena ela era cercada por 7 demônios, como também as outras mulheres que estavam, a Bíblia falando para nós que elas também foram libertas, e a partir de então elas passou a viver uma nova vida. Por quê? Você vai olhar que a Bíblia, acabei de ler, que a Bíblia diz que essa Maria Madalena e as outras mulheres, elas até passou a servir a Jesus com aquilo que tinha, ou seja, com seus bens. Bem, então a Bíblia está falando sobre transformação, sobre libertação. A Bíblia está falando sobre nova vida em Cristo. É o que nós entendemos pela Bíblia. Ou seja, Jesus, ele é o grande libertador. Então é que a palavra de Deus ela está nos referindo, mostrando, nos revelando que só Jesus tem essa condição
de nos trazer a liberdade. Ninguém tem condição de libertar outra. As pessoas não conseguem libertar a outra, mas Jesus, ele veio para isso. Jesus é o grande libertador do homem e da mulher quando a pessoa o recebe e crê, certo? Então aqui nós estamos falando sobre libertação, que Jesus liberta o homem, trazendo ao homem, trazendo à mulher uma nova vida. Eu vou ler aqui João capítulo número 4, versículo, começa do versículo 6 ao 42, não vou ler aqui porque é extenso, mas você que vai ver o vídeo, você pode conferir aí depois. Vejamos o que a Bíblia está falando agora. Veja bem, a transformação das mulheres, ou a transformação da mulher samaritana, é uma nova criatura, despertou a admiração de todas as pessoas da sua cidade. E o seu testemunho de transformação, veja bem, atraiu multidões para Jesus. Vejam isso, todo mundo sabe a respeito da mulher do poço de Jacó, chamada mulher samaritana, que quando Jesus estava lá e ela veio a tirar água, certo? E quando Jesus pediu água para ela, ela não entendeu e começou a ter um diálogo com Jesus. E Jesus começou a explicar para ela algo, não vou explicar o que é que você sabe, para eu ganhar tempo. Mas a Bíblia fala que quando Jesus começou a ter um diálogo com aquela mulher, a Bíblia diz que ela entendeu que Jesus era o Messias e era um grande profeta e era o Messias que havia de vir. E através disso, quando Jesus fala com ela, a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela foi alcançada. Porque quando Jesus começou a revelar para ela, Jesus revela para ela o seguinte: vai lá e chama seu marido e vem aqui. Foi uma das revelações a qual ela ficou realmente parada diante da situação. Por quê? Porque Jesus conhecia a vida dela e ela não sabia quem Jesus era. Achava que simplesmente era um profeta. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus revela a ela a respeito dos maridos que falou, vai lá e chama seu marido, e ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: ela dissesse bem, não tenho marido, porque você tivesse 7 maridos e o que tem agora não é o teu marido. Bem, então, quando Maria Madalena ouviu isso de Jesus, ela foi impactada. E ali, então, aquela palavra de Jesus entrou no seu coração, na sua alma. E a Bíblia fala que aquela mulher foi transformada por Jesus. Entendeu? E a Bíblia diz que ela foi à cidade e falou sobre o assunto e comentou quem que estava lá e assim por diante. E a Bíblia diz que através daquela mulher, os samaritanos se converteram a Jesus e ela também. Muito bem, então aqui está aquela mulher, a mulher que foi pegar água no poço de Jacó. Ela foi transformada por Jesus, a ter um diálogo com Jesus, e através da vida dela, a cidade samaritana, ela foi impactada pelo Evangelho de Jesus, quando aquela mulher, ela entrou na cidade após ter encontrado Jesus. Então, a vida daquela mulher passou a ser uma outra vida, que Jesus revelou a vida que ela vivia. E então, ela entendeu que Jesus era real, e por isso ela recebeu, e a palavra de Deus fala que ela foi transformada. Ela, de uma mulher que ela passou a ser outra pessoa agora, porque ela vivia uma vida velha, mas agora ela passou a viver uma vida nova em Cristo, porque antes ela não conhecia Jesus, mas a partir do momento que ela começou a ter um diálogo com Jesus, e Jesus revela algo da sua própria vida, que ela sabia que Jesus não a conhecia, então ela entendeu que ela estava diante de alguém que é onisciente, onipotente, onipresente. Muito bem, então sendo assim, a Bíblia fala sobre transformação de pessoas que viviam uma vida de uma forma. Após ela encontrar com Jesus, ela passou a viver uma outra vida. É o que o versículo que nós tomamos por base, que fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, entramos pela palavra de Deus crendo em Jesus, recebendo Ele como nosso Senhor, não é só como Salvador, porque muitas pessoas querem Jesus como seu Salvador, mas não querem como seu Senhor. Então nós temos que ter Ele como nosso Senhor,
como nosso Salvador e como nosso dono pessoal, porque nós não somos donos de nós mesmos, tem que entender isso. As pessoas, você que está ouvindo essa palavra, tem que entender isso. Você e eu não somos donos de nós mesmos, nós temos um dono, certo? Por isso, então a Bíblia está falando sobre transformação. A Bíblia está falando assim sobre pessoas que viviam uma vida e ela passa a viver outra vida. Ou seja, ela tinha uma condição e agora ela passa a ter outra. Aquela que ela tinha, ela deixou para trás e passou a possuir aquela que ela não tinha. Ela vivia uma vida velha e agora passou a viver uma vida nova, ok? Pois bem, é o que a palavra de Deus está falando. Em Efésios capítulo de número 4, versículo 24, Paulo diz que o novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, olha, veja isso, procede da verdade. Olha aí, é o que a palavra de Deus ela está falando para nós. Então é o que a palavra de Deus ela mostra para que nós podemos entender. Então a Bíblia ela é a bússola que nós temos em nossas mãos e que nós precisamos entender ela, porque a Bíblia ela não entende pela cabeça, entende pela alma, ou seja, tem que ter na palavra de Deus, nós temos que aprender que nós temos que entender pela revelação do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia está falando para nós. Ó, e vós revestido do novo homem que, segundo Deus, criado em verdadeira justiça e verdade. Jesus é a verdade. Pois bem, sendo assim, então a palavra de Deus ela está confirmando para nós aqui quando se trata de que o homem possa ser ou passa a ser uma nova criatura, diz a Bíblia, criado segundo Deus, em justiça, retidão, está vendo aí? Procedente da verdade. Ou seja, quando o homem ele ouve a verdade, que Jesus é a verdade, ele disse, e ele aceita essa verdade, então ele passa a ser o que eu estou tentando explicar pela Bíblia, que ele passa a viver uma nova vida em Cristo, criado. Um homem que é injusto, ele passa agora a entender que ele tem que praticar não a injustiça, mas praticar a justiça. Quem pratica a injustiça, ele é injusto. Quem pratica a justiça é justo. E o que significa ser justo? A palavra justo significa justificado. E se nós formos justificados em Cristo, então nós fomos justificados, e a Bíblia está falando sobre justiça, certo? Porque ele é a justiça de Deus na vida do homem, quando nós entendemos isso. E então a palavra de Deus está falando aqui que ele procede da verdade, é procedente da verdade. Ou seja, Jesus entrou em minha vida e eu agora tenho um dono, não sou de mim mesmo, tenho um dono, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus, certo? Então o meu corpo eu não posso fazer o que eu quero, e eu não faço o que eu quero. Se eu falar para você que eu faço o que eu quero, eu estou mentindo, e eu não posso mentir, porque a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu não faço o que eu quero, luto contra a minha natureza, luto contra mim mesmo, contra as paixões, os desejos, para que eu faça aquilo que a Bíblia está dizendo aqui, passa a ser um novo homem criado por Deus em Cristo. Em Cristo o homem passa a ser uma nova criatura, entende o que você está ouvindo? Pois bem, é isso que a Bíblia está falando aqui, está falando criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Tudo isso que só encaixa no homem que ele entrega para Jesus. Se nós não entregar nossa vida para Jesus, essa palavra ela não está encaixada em nós. E eu quero falar algo aqui para você que vai ouvir esse vídeo. Todo o sacrifício que Jesus fez, se nós não entrar pela palavra de Deus, o sacrifício de Jesus para nós foi em vão. Não vai valer para ninguém. O sacrifício de Jesus, ele só tem validade para o homem, para a mulher, aquilo que eu já falei, vou repetir. Ouve o Evangelho, crê no Evangelho, aceita o Evangelho e passa a viver o Evangelho. O sacrifício de Jesus só tem valor para esse tipo de pessoa, que é aquele que deixou a velha vida e passou a viver uma vida nova. Deixou o que era velho para trás e passou a viver o que era novo, entende?
Bem, é o que a Bíblia está revelando. Então o sacrifício de Jesus, ele só tem validade para a minha vida se eu passar a viver o que a Bíblia me ensina. E para mim passar a viver o que a Bíblia me ensina, eu preciso estar diante de Deus, como a Bíblia está falando aqui. Você está entendendo? É o que a palavra de Deus está falando para nós. Eu preciso ter mudança. Certo? Eu preciso ter mudança de vida. Eu tenho que entrar pelo caminho da palavra. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser criado segundo Deus que é em Cristo. Eu tenho que fazer justiça, fazer valer. Eu tenho que andar em retidão. Eu preciso também aceitar verdadeiramente essa verdade, que é o que a palavra está falando. Se eu não entrar pelo caminho da verdade, da palavra, tudo que a Bíblia revela, quando se trata de salvação, de obediência, de agradar a Deus e não a mim mesmo, então o sacrifício de Jesus não vai valer para mim. Só vai valer para mim se eu andar pela palavra. E para você também, ok? Bem, então é o que a Bíblia ela está nos falando aqui. Certo? Que tem que haver isso aqui na vida do homem, que ele passou a ser transformado. Pois bem, então continuamos aqui. Em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 9 e 10, Paulo usa a figura da velha criação do homem e revela que na nova criação de Deus nós devemos nos despir, veja bem, despir do velho homem como seus feitos ou com o seu defeito e nos revestir do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Entende? Olha o que a Bíblia está revelando para nós aqui. Então a palavra de Deus, ela é aquela palavra que traz para nós aquilo que nós depende de Deus. E nós precisamos entender isso. Porque a palavra, ela é verdadeira. Então nós precisamos disso daqui. Todos nós precisamos da palavra de Deus. 3 e 9 de Colossenses. Está escrito assim, vejamos o que a Bíblia está falando para nós. Vejam, não mintai uns aos outros, porque já vos despediste do velho homem como seus feitos. Veja isso. Ou seja, despediste do velho homem com o seu mal, com o seu pecado, com tudo aquilo que não é de Deus. Bem, e vós revestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem que o criou o homem? Bem, então, sendo assim, aqui a palavra de Deus, ela está nos revelando que nós temos que despir, ou seja, lançarmos fora tudo a velha vida e revestimos do novo em Cristo. Significa que nós agora passamos a viver uma vida que nós não vivia. A vida que nós vivia antes, ela tem que deixar de existir em nós e passarmos a viver uma nova vida e possuirmos, certo, a imagem daquele que nos criou. O que significa isso? Bem, veja, quando a Bíblia fala da primeira criação, eu estou na segunda. Eu tenho um vídeo que eu falo um pouco sobre o assunto da criada à imagem de Deus. Mas quando a Bíblia fala da primeira criação, a Bíblia diz assim, que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas essa imagem, segundo a semelhança de Deus, não se trata que o homem parece com Deus. Se você entrar lá e achar o meu vídeo, entra lá e acha criada a imagem de Deus, você vai ver. Não está falando sobre o físico. Deus não é físico, Deus é espírito. Então, quando a Bíblia está falando imagem, criado a imagem e semelhança de Deus, Deus está falando que Ele criou o homem a sua semelhança no sentido espiritual e não no sentido de matéria, porque Deus não é matéria, Deus é espírito, entende? Eu não vou entrar no assunto, que já tem ouvido lá, vocês podem achar, tá bom? Mas é isso que a Bíblia está falando. Agora, quando vem aqui para a Nova Aliança, a Bíblia já está nos trazendo aquela vida velha que nós vivíamos. Então nós estávamos mortos na vida velha, e agora em Cristo nós somos ressuscitados da vida velha e passa a viver uma vida nova. É o que a Bíblia está explicando aqui, tá bom? Então é o que a palavra de Deus ela está falando para nós, tá vendo?
para que nós, o plano do novo conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Entende? Então nós temos que ter a semelhança, e essa semelhança que da imagem que nós tínhamos lá na primeira criação, que Deus criou o homem, aquela imagem e semelhança que do sentido espiritual, ela foi eliminada. Com a queda do homem, ela se terminou. Por isso aqui em Cristo, agora na nova aliança, a Bíblia fala que é uma restauração. Está entendendo? Uma restauração, porque aquela vida que o homem tinha de santidade, inocência, e que Deus falava com ele todo dia, aquela vida foi cortada, aquele elo foi quebrado, aquela aliança foi quebrada, foi rompida com a queda do homem, tentação de Eva e queda do homem. Eu tenho um vídeo também na internet, está aí, você pode achar lá, que fala sobre tentação de Eva e queda do homem. Tá? Também na internet você pode achar. Então veja bem, então aqui depois da queda é que então nós estamos na nova aliança e é que segundo o conhecimento e a imagem daquele que o criou. Então em Cristo agora a nossa vida espiritual ela vai ser restaurada. Então sendo novo em Cristo, passar a viver uma nova vida de restauração, então vai ressuscitar em nós a imagem de Deus novamente em Cristo. Que nós foi restaurado, alcançado, ressuscitado da vida velha para a vida nova, e em Cristo nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus agora, perdoado por Cristo. Entende o que a Bíblia está falando? É isso que a Bíblia está revelando aqui. Muito bem. É isso aí que a palavra de Deus está falando para nós. Vejamos. Em 1 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12 e 14, o próprio Paulo foi transformado em uma nova criatura. Olha isso. E deu-lhe testemunho pessoal dizendo, olha isso, e dou graça ao que me